Olá, dando início à terceira semana do Divórcio com Respeito, live de abertura com o tema Histórias de Divórcios Contadas pelos Filhos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Hoje temos como convidada a atriz Beth Goffman, que está chegando já para participar com a gente aqui. Tivemos um probleminha técnico, mas não vai ficar registrado. A gente está com 10 minutinhos, que também não vai ficar registrado de atraso. E aqui já está ela, enviou uma solicitação. Vamos já começar, sem mais demora. Maravilha. Cadê ela? Meu Deus, consegui, gente, que Aham, loucura! Meu Instagram, ele não estava atualizado, conseguimos. né, eu acho. Ai, meu Estou te Deus, ouvindo baixinho. Não sei se o pessoal deixa eu está te aumentar ouvindo. meu som Vamos aqui. lá. Peraí. Agora eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente bem? Está tudo certo? Obrigada. Chegamos na live, Beth. Chegamos na Chegamos com live. muita coisa importante para falar, né, Olivia? Isso. Então, bom, primeiro quero Obrigada. te dar as boas-vindas, Beth Goffman, né, querida atriz, defensora dos animais, minha querida amiga. Também dar boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente essa noite, assistindo a live, participando desse movimento Divórcio com Respeito, né, um movimento muito importante, um movimento independente de advogados e advogadas de família de todo o país que buscam transformar a cultura do divórcio, que vem pensando, se dedicando, trabalhando voluntariamente, né, nessa transformação, nessa busca diária no seu trabalho, no seu dia a dia e fora do seu horário para mudar, né, a forma como a gente vem conduzindo os conflitos de natureza familiar, né, que tem consciência do seu papel, né, e vem buscando transformar a forma como a gente vem administrando essas situações, porque a gente sabe do impacto, né, de um litígio, de uma briga, da ausência de diálogo, especialmente para as pessoas, para o sistema como um todo, não só o familiar, mas para toda a sociedade, mas especialmente para as crianças e para os adolescentes, né, Beth? Um tema tão caro para a gente, mas muito caro para Bom, eu também você, né? Conta um pouco para a quero agradecer gente. esse convite, quero agradecer esse encontro, né, com você, Olivia, agradecer pelo trabalho lindo que você faz e agradecer de você me deixar participar dessa história que realmente é muito, muito, muito cara para mim. Né? Eu resolvi falar muito sobre isso agora. Eu estou num processo na minha terapia, ressignificando tudo isso, falando muito sobre isso, né? Porque eu realmente venho de uma família que teve uma história de separação muito barra pesada, muito triste, muito dolorida, assim, da qual não chegou, não existia essa advocacia colaborativa, né, mediadora, e nem meu pai, nem minha mãe conseguiram nos proteger dessa tristeza imensa, né? Dessas brigas. A gente participou muito de tudo e nós éramos muito crianças, cada um na sua idade. A minha irmã mais velha era adolescente, eu tinha 3 anos, meu irmão e os meus irmãos no meio, né? Cada um num momentinho ali da infância importante. Então, eu muito pequenininha, eu caí muito, eu percebi tudo aquilo muito pequenininha, eu via o sofrimento de todos nós, da minha mãe, dos meus irmãos, e tenho muitas histórias, assim, muito tristes desse momento, das minhas lembranças para contar, né? E aí o nosso encontro, né, Olivia? A Olivia trabalha com isso, ela mudou esse foco na vida. Você ficou muda, deve ter entrado uma ligação. Calma. Enquanto isso, eu vou ler os comentários.
Ó, a Voltei. Valquíria comentou. Beth, calma, que entrou uma ligação, deve ter entrado. Enquanto isso, eu tava começando a ler um comentário aqui da Valquíria. Tudo que envolve a responsabilidade afetiva deve ser também de responsabilidade do advogado de família. A advocacia humanizada é algo importante demais nessa quebra de vínculo familiar. Perfeito, Valquíria. Estava Isso. lendo enquanto você estava aí ajustando o telefone. Perfeito, Não, Valquíria, então, mas segue o que você estava falando. Você estava falando dessa quebra que eu então é um fiz. trabalho Segue. assim muito, muito importante, né? Esse seu trabalho, que é junto com uma terapeuta, com uma psicóloga, com uma psicanalista, enfim, e com uma pessoa que trata das finanças, porque ele protege, né, um pouco, né, ele ameniza essa dor, que é uma dor que não é possível não ter alguma dor, algum dano. Mas o advogado ele tem que entrar Sim. não para usar a família, principalmente as crianças, como uma munição de uma arma, entendeu? E você me contou algumas histórias do seu trabalho que me comoveram demais, porque eu realmente, a minha história também é muito triste. E quando você me contou, eu falei, meu Deus, Olivia, a gente tem que falar disso, né? Porque é muito violento o que as pessoas fazem, os próprios pais fazem com os seus filhos. E às vezes eles nem têm o conhecimento desse tipo de advocacia colaborativa, mediadora. Então eu quero falar muito disso. Eu quero ajudar outras famílias, outros pais, para que eles entendam que isso existe, para que eles, num momento de desespero, deem a mão para um advogado humanista, né, afetuoso, que vai ajudar nesse processo de forma a não desestruturar tanto a família e as crianças, principalmente, que é o que nos toca muito, né, Olivia? Nos comove. A mim, a você. Então, às vezes, os pais, às vezes, nem percebem, eles estão tão fora da caixinha, como você fala, né? Eles estão tão sem rumo, né? Muita mágoa, muita raiva, muito rancor, muita tristeza, que eles não percebem, não conseguem controlar o mal que eles fazem aos seus próprios filhos. E eu fico achando assim, que não tem herança melhor na vida que você possa deixar para o seu filho do que deixar um coração em paz, uma boa autoestima, uma segurança, né? Porque assim, eu sei por mim, eu assim, me considero, eu tive uma força que eu acho que talvez outras crianças não tenham essa força, e eu sou grata por ter tido essa força, né? Eu sempre tenho uma imagem de mim me tirando de um poço, sabe? Eu falando, vamos lá, garotinha, sai daí, vamos à luta. Entendeu? E então, assim, claro que o que às vezes o que nos machuca, né, nos fortalece muito, né? Você tem que ser mais forte, mas por outro lado, é uma dor que me acompanha e que por mais que eu trabalhe muito isso na terapia, é uma dor, porque é uma marca que ela não vai embora nunca. A gente sobrevive a ela, a gente trabalha com ela, mas ela é uma. E eu não quero deixar isso para as minhas filhas. Eu acho que todo mundo que ama os seus filhos não quer deixar isso para eles. Então, vamos falar muito desse tipo de advocacia, desses advogados, né, que não são do litígio, que são da paz, da harmonia, né, e que estão olhando do diálogo, que estão olhando para isso dessa forma, humana, afetuosa, que querem ajudar as famílias a não destruírem a autoestima dos seus filhos, né? Sim. Claro, Beth, né, que assim, como você falou, é um momento de muita dor, as pessoas saem mesmo da casinha, não tem intenção de causar dano aos filhos, às vezes fazem, enfim, situações, né, de difícil, achando que estão até fazendo por amor ou protegendo, a gente vai falar de algumas situações concretas aqui, mas assim, é porque estão no momento de absoluto sofrimento, estão no momento que nem respondem, às vezes, pelos próprios atos, né? Assim, estão realmente muito embotados emocionalmente
perdendo capacidade de reflexão, estão num momento de exceção da vida, sabe? Em que precisam de apoio, precisam de amparo, não estão nem conseguindo refletir, tomar decisões, enfim, é um estado de exceção. Então, é isso que a gente tem que entender, que essas pessoas precisam, na verdade, de acolhimento. É como, né? Elas estão em crise, elas não estão, né, tão bagunçadas, estão com a cabeça completamente embaralhada. É muito difícil estar num lugar, é muito difícil um divórcio. Um divórcio é muito desestruturante. Isso a gente precisa reconhecer e amparar adequadamente. Não botar lenha na fogueira, né? É isso que a gente está dizendo. Então, tem toda uma nova cultura chegando para a advocacia, né? Entendendo que as pessoas já não querem mais, já somos como você é, e eu também, filhas de divórcios, né? Que já sentiram na pele as consequências desses divórcios muito bélicos, muito destrutivos, muito nocivos, e as marcas que eles, né, causaram, enfim. Então, chegou uma pergunta aqui para você da Val. Eu até vou voltar um pouquinho quando você estiver respondendo, porque eu estou vendo que tem várias perguntas. A Val te pergunta, né? O que na sua história, Beth, você hoje olhando, né, em retrospecto, poderia ter sido diferente, assim, concretamente, né? Olhando, o que teve processo, teve juiz, teve Nossa! advogado, você viveu essa disputa de processo, você foi à audiência, o que podia ter sido Olha, eu diferente? assim, o meu pai, ele foi um cara com muita dificuldade de nos amar, né? De entender o quanto era importante esse amor pra gente, né? Ele se apaixonou por uma outra mulher, até aí tá tudo bem, né? Isso acontece, mas ele abandonou. E além Pode de acontecer. abandonar, nós éramos quatro, Isso além de não abandonar, nós precisava ser éramos assim. quatro crianças. Ele ficou numa batalha muito grande com a minha mãe para não dar a pensão que a gente precisaria para sobreviver. A gente estudava em escola particular, de um dia para o outro fomos todos para a escola pública. Muita coisa mudou, eu era muito pequenininha, mas assim, faltava o dinheiro do condomínio, faltava o dinheiro da comida, faltava. E aí a minha mãe entrou num processo na justiça, né? Eu tenho uma irmã que tem, que tem uma dificuldade de audição, que precisava de um acompanhamento, e ele dizia que não, ela teve que mostrar no juiz, olha aqui, ele está dizendo que ela não tem, e ela tem. Então, ele foi muito Teve tudo. Meu pai foi processo, então, muito teve maléfico, ele tudo. fez as coisas de uma forma muito ruim. Eu tenho, hoje em dia, tá tudo bem, eu perdoo, meu pai já se foi, mas eu sinto muito por ele, essa incapacidade de ter sido um pai, entendeu? De ter sido um pai pra gente. Meu irmão, ele marcava de buscar no joguinho do Flamengo, para ver o jogo do Flamengo, meu irmão ficava sentadinho esperando, ele não aparecia. Entendeu? Então, assim, e minha mãe, no desespero também, ficou lá, uma leoa, né? Segurou toda a onda, sustentou todo mundo, trabalhou que nem uma doida, foi professora de muita gente, se formou em fonoaudiologia por causa dessa minha irmã, virou uma grande fonoaudióloga, formou muita gente. Uma mulher maravilhosa, mas também completamente desesperada, desestruturada. Não tinha como nos proteger dessa história toda. Então, a gente estava ali no meio do bombardeio mesmo. Então, assim, eu fui uma criança assustada, medrosa, dolorida, triste. Eu tinha crises de alergia quando era criança, ficava espirrando, tomando remédio. Então, assim, eu me lembro que foi uma... Às vezes, eu teve uma vez que eu estava parada, assim, até num posto de gasolina, dentro do carro, não sei o que me deu aquele dia, que eu lembrei de mim, menina, e chorei, com peninha de mim. Me comovi com aquela Olha, menininha. gente, que coisa. Cara, como eu, assim, eu sou super vitoriosa, né? Eu sou uma atriz, eu tô aí, eu tenho o meu trabalho, mas é dolorido, entendeu? É claro que às vezes até o que a gente passa faz a gente ser o que a Sim, gente é, com certeza, né? A gente fica forte e tal, mas sim. não é todo mundo que consegue isso, né? A gente se destrói a vida do teu filho. Então, o que você quer deixar para o Não, teu filho, né? como é, e como é viva essa menininha ainda, né? A gente acha que passou e que ficou lá para trás, e ela está vivíssima aí dentro de você. Ela pode até ter te ajudado a superar os obstáculos
E foi matéria-prima para o teu amadurecimento, para você conquistar suas coisas, ser a mulher que você é hoje. Sem dúvida, ela foi importante, essa menininha, né, assustada, triste, que passou pelo que passou. Sem dúvida, ela foi tua parceira também. É, Mas ela tá aí viva, é, né? Tanto que ela te emociona, a voz dela, a isso. emoção dela tá presente em você. É tema da terapia, da análise até hoje, né? Sempre. Até hoje, a voz dela Sempre, não tem ressoa em jeito. E você, vocês sabem que eu sou né? protetora, né? Eu pego bichinhos na rua. E aí, assim, tem muita gente que acha lindo isso que eu faço, e tem gente que tem um certo preconceito. Ai, aquela atriz fica catando bichinho na rua. E às vezes até falo, ah, isso aí é alguma coisa emocional. Eu costumo dizer que cada bichinho que eu resgato é como se eu estivesse passando metiolate, assim, sabe? Minha Apaziguando a criança que sua se sentiu tão criança abandonada querida, pela será? figura paterna. Para você ter uma ideia, o meu pai, Olha, ele ameaçava sequestrar a gente. Ele não queria a gente, mas ele ameaçava sequestro para ameaçar minha mãe se ela continuasse processando ele. E eu lembro que a gente não podia sair da escola com para qualquer atingir pessoa. sua Eu lembro mãe, dessa né? história do sequestro, eu lembro, a gente participava disso. E eu lembro o dia que eu encontrei com ele na rua, eu estava indo no mercadinho, eu morava na Tijuca, eu tinha uma bolsinha de papel do mercado, fui lá com o meu cachorro, atravessei a rua, encontrei meu pai, eu sabia quem ele era. Só que eu fiquei tão apavorada, achando que ele ia me sequestrar, que eu voltei para minha casa. Eu tinha tipo 10, 11 anos. Eu voltei para Bem, casa aos prantos, apavorada, que ele ia me botar no carro com o motorista dele e ele ia me sequestrar. Você imagina isso para uma criança? Porra, uma menina, o que que ela quer de um pai? Proteção, amor. Você ter medo do seu pai. Entendeu? Então, assim, Olivia, quando eu descobri que existe, quando a gente se conheceu, que eu descobri que existe sim essa possibilidade, eu falei, temos que falar sobre isso. Temos que alertar. Você tem que falar para o seu amigo que está separando, para sua amiga que está separando, que tem filhos, para você mesma, se você se separar, ou se você tiver nesse momento, pelo amor de Deus, por mais que seja muito duro, muito difícil, porque depois, inclusive, isso volta para você mesmo. Porque você deixa, você faz tão mal ao seu próprio filho, ele cresce, né? Às vezes uma criança, um adulto, jovem adulto, um adulto cheio de problemas. Então isso acaba voltando para você. Cara, procura uma mediadora, procura um advogado afetuoso. Não procura alguém que vai conseguir tirar o máximo de dinheiro de uma outra pessoa, não. Isso a gente precisa do conforto financeiro, a gente precisa, mas isso tem que vir com afeto, acompanhado do afeto, acompanhado, de saúde. Porque saúde, você pode saúde ficar cheia da mental, grana e ter filhos emocional. cheios de tristezas, você entende? Cheios de problemas emocionais. Então, eu quero muito falar disso, Olivia. Eu quero muito falar para o mundo. Gente, não façam isso Perfeito. com os seus filhos. Tomem esse cuidado, entendeu? É, porque tem outras Betinhas passando por isso hoje, Muito. né? É, Ainda hoje, agora, a gente sabe disso, né? Assim, quantas vezes e a nossa amizade se estreitou, e quando eu te contei, né, até para contextualizar um pouco do porquê que eu te contei, foi quando a gente somos mães, né, de crianças da mesma turma da escola, e algumas vezes a gente ia buscar nossos filhos, né? E depois ia confraternizar no final do dia, e eu chegava às vezes impregnada de reuniões muito difíceis e de situações. E a Beth, né, Olivia, a gente conversando sobre os nossos trabalhos, o nosso, né, dia a dia, e eu muito tensionada de situações do trabalho, né, sem, claro, sempre preservando a confidencialidade, né, dos clientes e das histórias, mas falando desse, né, desse tipo de situação e do meu trabalho. E a Beth foi me contando a história dela, e isso. assim a E a gente gente, teve a esse gente se encontro, né, emocionava Beth? juntas, né? Você me contava, eu tinha Né? vontade de sentar no chão Arrepiava. e chorar. O que a Olivia estava me dizendo, eu falava, não é possível que estão fazendo isso com o próprio filho, entendeu? E a Olivia também me contava e ficava ela emocionada, tipo, e falando, tô arrepiada, tô arrepiada. Então, assim, um encontro, né, de uma atriz com uma advogada, né, que tem É, que compartilham desse mesmo
sentimento, desse mesmo, né, olhar. Então, é um encontro muito especial, né, Olivia? Sim, é sim, Beth, é sim. Deixa eu ver as perguntas aqui que tem para você, para gente, os comentários. Participem aqui, deixa eu ver. Alguém comentou, pai de duas crias. Alguém comentou aqui. Ou seja, eu não sei se ele comentou mais em cima, eu não peguei o comentário anterior. Estou lendo aqui, ou seja, um pai e um homem, sendo que não peguei o comentário anterior. Desculpa, eu vou procurar. Cris pergunta, Beth maravilhosa, ajuda milhares de animais na rua. Sou apaixonada pelo seu trabalho. Bom, vamos seguir. Eu vou continuar procurando aqui, porque são muitos comentários, eu não estou conseguindo acompanhar. Não estou conseguindo acompanhar as perguntas. Mas, Beth, e como é que foi a tua relação? O que que você tem de memória, assim, em relação? Você chegou aí para audiência? Você participou Não, dos, da- não, da- isso das audiências, não. do tribunal? Não. Isso é a memória dos Não. advogados? Você tem essa lembrança da figura? Como é que isso povoa Não, na o verdade, teu como eu era imaginário caçulinha, infantil, assim? eu não tenho a lembrança das coisas concretas. Eu tenho a lembrança do depois, do durante, na hora da separação. Quer dizer, eu tenho a lembrança da minha infância apavorada e tumultuada pelo desespero da minha mãe. Eu tenho essa lembrança. A minha casa ser uma Uhum. casa muito é, é, com essa energia da separação e da tristeza e do medo e da falta de grana e, 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 e isso é muito marcante, né? Muito marcante, assim. Essa coisa que eu já falei mesmo, do abandono, da autoestima. Porque quando um pai faz isso com os seus próprios filhos, né? É, é, ele tira um pouco da nossa autoestima, né? Eu não sou merecedora de um pai, eu não sou merecedora de alguém que me proteja. É como se, sabe, é uma destruição da autoestima da criança. E é um momento que você está formando a sua identidade, que aquelas pessoas são a sua referência, entendeu? Eu tenho a referência da É. minha mãe, de como ela foi corajosa, poderosa e tal, mas mesmo ela, no seu desespero, não teve capacidade de nos proteger dessa dor imensa, entendeu? Então, é essa lembrança assim que eu tenho disso, né? E também de pensar, meu Deus, eu me sentia, sabe, mais um peso em casa, sabe? Eu falava, eu preciso conseguir me salvar sozinha. Porque, assim, eu até era aqui, assim, meus irmãos tinham alguns outros problemas e eu achava que eu tinha muita crise alérgica, muita rinite, né? Que obviamente tem uma coisa emocional bem forte aí, muita mesmo. Mas fora isso, eu não tinha mais nada. Sim. Então, assim, eu tinha que me virar sozinha. Eu não podia ser mais um problema. Eu me lembro muito isso na minha infância, no começo da adolescência, tipo, eu preciso ir à luta. Eu preciso conseguir não precisar tanto dela, porque ela já tem que dar conta de muita coisa. Ainda tinha isso, sabe? Você sabe que o tema dessa live, Histórias de Divórcios Contadas pelos Filhos, na verdade, um projeto que eu estou desenvolvendo. Na pandemia, eu comecei a ouvir, eu tive, né, um projeto que era Histórias de Divórcio. Eu comecei a ouvir é, pessoas que quisessem me contar como que tinha sido a experiência do divórcio delas, mas já tinha que ser um divórcio concluído há algum tempo. Então, como que elas viam, como que elas contavam, já distanciadas de Eu algum... Tá tô. travada? Você está me ouvindo bem, né, Beth? Né? Tá. Então, assim, já distanciadas, já tendo se, né, já refeitas de um tempo, como que elas relatam a história do próprio divórcio. E foi interessante para pensar, para avaliar como que as pessoas contam essa experiência e também relatam a experiência com os advogados, com juízes, promotores e defensores, enfim, para a gente reavaliar o nosso papel e pensar o futuro da justiça. Essa era a minha intenção naquele primeiro momento. Logo depois, ano passado, eu ampliei esse projeto para ouvir histórias de divórcios contadas pelos filhos.
que foi muito mais interessante, né? Justamente para ouvir um relato como esse que você está trazendo, Beth. Como que os filhos que estão ali, né, são afetados e impactados diretamente pela atitude dos pais, como que eles relatam essa experiência, esse testemunho, né, ali, né, receptores diretos, né, da forma como os pais conduzem esse momento de transição, né, como que eles relatam essa experiência. E aí o que surgiu, o que eu tenho ouvido adultos e jovens adultos, e são histórias incríveis, e vão desde histórias duríssimas, né, como a sua, né, de muita Da dureza, dor. muita tristeza, enfim, muita dor, adoecimento, às vezes físico, né, de somatização psíquico, algumas histórias de superação, né? Outras não, outras histórias de gente que não conseguiu e que, né, não conseguiu se refazer e foi para um caminho Aham. de autodestruição, de adicção, sabe? De adoecimento mesmo, de não conseguir estabelecer uma vida, se formar profissionalmente, enfim. Né? E também tem histórias belíssimas, tá? Assim, ouvi histórias muito bonitas também nesses relatos. Então é muito importante que o impacto ele é inevitável. A gente, né, os pais estão sempre impactando os filhos, ainda que eles também achem que não. Ah, não, a gente não briga na frente das crianças. Ah, não, 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 não. Nada disso. As crianças estão ali, são aquelas esponjas, os adolescentes, absorvendo e testemunhando tudo. Então, essa é uma primeira coisa que eu sempre falo com os meus clientes, né? Assim, primeira coisa, porque acontece muito isso dos advogados, meus colegas, enfim, que estão aqui, inclusive, nos ouvindo, muitos. Ah, mas o cliente já chega no escritório com a faca no dente, com sangue nos olhos, eles não têm a menor capacidade de ouvir, querem briga. Nosso papel é saber que eles chegam assim, estão mesmo com muita raiva, muitas vezes estão com, né, uma dor absurda, foram traídos, estão muito ressentidos, estão muito magoados. Como eu falei, ninguém casa pensando em se divorciar, né? É a destruição, às vezes, de um sonho, né? É uma ferida narcísica, às vezes, muito difícil de lidar. Não estou dizendo que é fácil, não estou romanceando o divórcio, não é nada disso, mas é a gente convocar a sociedade né, a um amadurecimento. O divórcio é uma conquista, a gente batalhou por esse direito. Já pensou, Beth, ficar Deus me casada com quem livre. você não quer Deus mais me ficar livre. Não, a casado? gente não é contra o divórcio, muito pelo Ficar contrário. casada. Exato. Pois é entender agora que a gente precisa conduzir esse momento de transição, que é o que a gente está batalhando aqui, com diálogo, dignidade, maturidade. Então, é longe de romancear o divórcio, dizer que é moleza, não é, é difícil, e por isso a gente está aqui, por isso a gente trabalha em equipe, e por isso a gente convoca, mas assim, colocando os adultos no lugar dos adultos, são os adultos da relação. Porque eu estou trazendo tudo isso para dizer que uma coisa que eu ouvi em todas as entrevistas que eu fiz foi que as crianças, Beth, foram todas sequestradas, convocadas, É retiradas isso. da sua infância, convocadas a Exatamente. amadurecimento precoce, retiradas da sua criancice, sabe? E todas, e quando fala, as lágrimas escorriam, adultos, homens e mulheres, mas sabe, 50 anos de idade, e como essas crianças, como doeu É, na hora de falar é, isso, sabe? É é, incrível como isso dói é até isso, é hoje, isso. É isso. É isso que um pai sabe? e uma mãe É têm isso que que a gente conseguir. Mas assim, faz. o advogado, ele tem sim que estar ali, porque é isso, a gente sabe, isso tudo que você falou, é a dor, não dá para romantizar, é um momento difícil, não é fácil. Entendeu? Mas se você dá a mão para um cara que Muito. vai te dar, que vai falar que você tem que usar o seu filho como munição, agora você não deixa mais ver a criança, agora você diz que isso, agora você. Entendeu? E você tem que dar a mão para um advogado que vai falar assim: vamos lá, vamos, eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar fazer o melhor para você, para sua família, para os seus filhos. Tô Tô de braço aqui do dado com teu você. Você lado não tá esse sozinha. momento Tô tão aqui. duro, tão Vamos difícil, junto. para você conseguir.
passar por isso da melhor forma possível e principalmente protegendo os seus filhos, que são os seus maiores amores. Entendeu? É isso. É essa herança que você tem que deixar para o seu filho, né? É uma boa educação, é uma boa, mas é assim, uma boa escola e uma boa capacidade emocional, né? Uma boa autoestima de lidar com a vida. Beth, é ver os pais que, apesar das suas diferenças, que apesar de não estarem mais querendo ser casados, até de não se darem bem, talvez não queiram mais ser amigos. E tá tudo bem, não precisa ser melhor amigo. Mas assim, promover o desenlace conjugal sem se destruir. É simples, entende? Isso é simples. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Promover o desenlace conjugal sem destruir a família, sem destruir vínculos, como o vínculo parental. Esse casal deixa de ser um casal. O que termina com o divórcio é a conjugalidade e não a parentalidade. A gente, né? Isso tem que ficar claro. A gente conquistou o direito de se divorciar porque a gente não quer mais ficar, né, atrelado a uma pessoa, ou o outro não quer ficar mais atrelado a gente. Dói ser rejeitado. Mas aí a gente vai para terapia, a gente faz alguma coisa, a gente vive o luto da dor da separação, né? Eu não estou dizendo que é moleza isso, mas não dá para entrar com uma ação e usar, como você falou, ameaça de sequestro. Olha que muitas lembranças assim desse tipo. Por exemplo, no Dia das Crianças ele veio, né? Ele tinha lá um cara que era, enfim, o braço direito dele e tal. E aí ele veio buscar a gente no Dia das Crianças. Ele tinha um carrão com motorista, a gente na merda, sem dinheiro para comer. Ele estava muito bem. E aí a gente entrou naquele carro e ele deu um presente. Eu lembro do presente que eu ganhei, era uma boneca chamada Dancinha, que dava corda e ela ficava girando. Eu lembro do presente do meu irmão também, que era um carrinho de pilha de polícia, que dava cambalhota e tal. Eu lembro desses dois presentes. Entramos e ele queria levar a atual mulher no Dia da Criança junto. E a gente falou que a gente não queria. A gente não queria. Eles tinham que entender. Por mais que... Enfim, a gente não queria estar com aquela pessoa naquele dia, no meio, né, passando por esse momento da infância tão triste, por causa de uma separação, a gente não queria. E ela entrou no carro depois, na esquina. E aí a gente começou a chorar, querendo voltar. Sabe o que ele fez? Ele tirou os presentes da gente. Ele pegou de volta. Ele pegou de volta os presentes. No dia seguinte, aí minha mãe ligou, falou assim, louco, traz os presentes. Aí no dia seguinte, o cara que estava lá do lado dele entregou os presentes. Mas são muitas histórias, sabe, Olivia? Muito, muito duras, assim, muito tristes. Bom, eu não estou nem dizendo que numa separação tenha, talvez, né? Tem mães horrorosas, tem pais horrorosos, né? E tem pais e mães maravilhosos que, apesar de serem maravilhosos, neste momento, não conseguem ser maravilhosos, né? Então, assim, é isso. A gente tem que falar muito dessa advocacia, né, que você pratica. A gente tem que falar isso, porque a gente tem que conhecer essa história para ajudar as crianças, né? Porque é uma violência com a criança e é uma violência no mundo que começa dentro de casa, né? A gente tá todo mundo tão assustado com a violência em geral, né? Você vê tanta criança morrendo em comunidade de bala perdida, histórias até de... Enfim, essa violência ela não pode começar dentro de casa do pai e da mãe com o seu próprio filho. Isso é muito violento. Então a gente tem que falar disso. Vamos botar a boca no trombone, como diziam nossas avós. Né? Vamos falar disso, Lívia. Vamos apresentar essa advocacia colaborativa, mediadora, para todo mundo. As pessoas têm que saber. Esses advogados que vinham com tudo, né, para tentar arrancar o máximo de dinheiro sem nem olhar para essa estrutura familiar e para o psique e para o emocional dessas pessoas, esse advogado já era. Não é legal. Isso não é um trabalho bonito. Isso não é um trabalho bacana. Ele tem que saber, eu acho. Não, uma advocacia que tem isso como regra, né, que já parte
desse olhar beligerante. É isso que a gente está dizendo, o pessoal que está acompanhando a gente, que está ouvindo pela primeira vez, talvez esteja um pouco perdido, só para eu dar uma situada, né? A gente está falando do divórcio tradicional, aquele que parte logo para a briga, que entra com processo, que já vai logo querendo, né, brigar e que acaba fomentando o litígio, acaba acirrando o conflito. É uma advocacia, né, que a gente está acostumada a ver muito nos filmes e usualmente era mais praticada. Isso vem mudando de uns anos para cá. Né? Cada vez mais a gente né, a gente tem aqui no tribunal, aqui no Brasil, e vem sendo oferecido, e os advogados vêm oferecendo e se capacitando, né, para atuar como mediação, né, que é um processo de facilitação de diálogo para as pessoas chegarem em acordos, e também a proposta do divórcio colaborativo, que é quando você tem advogados, né, que trabalham com construção, exclusivamente com construção de consenso, com construção de acordos. São advogados que não fazem ali o litígio, a briga judicial. Eles trabalham em parceria com psicólogos, com planejadores financeiros, né, e com foco na saúde do sistema familiar, especialmente das crianças e dos adolescentes, minimizando os danos, né, para que essa transição, né, o redesenho familiar aconteça da melhor maneira possível, né, preservando o diálogo, enfim, que é o mais importante para as crianças, né, evitando que situações desse tipo escalem, porque, claro, as pessoas estão sentidas, estão sofridas, estão magoadas, estão com raiva. Isso é próprio do momento do divórcio. Não dá para a gente, né, acirrar assim, isso, escalar, né? Entrar né? e aumentar Que... essa dor, essa guerra e essa violência, né? Isso. E você sabe que eu quero comentar aqui, falar aqui, eu tive duas meninas, né? Eu fiquei a Alice e a Helena, que são da sala do seu filho, Daniel, foi assim que a gente se conheceu. Essas meninas, eu fiquei grávida delas depois de um tratamento longo, aos 45 anos, e eu demorei muito para ter coragem. Isso foi uma outra sequela dessa infância, né? Porque na minha cabeça, o pai era um cara que você tinha um filho com ele e depois ele ia embora. Para mim, o homem era isso, entendeu? Eu tinha essa memória do abandono. Então, eu demorei muito para ter filho. Quando eu conheci o meu marido, que é 10 anos mais velho do que eu, ele já tinha duas filhas, dos primeiros 2 casamentos. E aí eu tive a sorte, meu Deus, a vida me deu esse presente, porque eu ali vi o pai que ele era, que não está longe de ser um pai perfeito, mas é um pai maravilhoso, né? Com milhões de qualidades. E eu vi aquele pai ali com essas 2 primeiras filhas e falei, caramba, eu posso ter filho com esse cara. Se a gente separar algum dia, se alguma coisa acontecer, porque eu vi até, inclusive, eu peguei ele, quando eu peguei ele, é ótimo, no sentido de que eu cheguei num momento, né, eu cheguei num momento que ele estava terminando a segunda separação dele, que foi uma separação também muito difícil. E eu vi o quanto ele era cuidadoso. A filha que ele teve nesse casamento, que é a Luísa, minha querida Luísa, estava morando com ele, e eu vi o quanto ele era respeitoso com a mãe dela. O quanto ele não falava nunca, jamais mal da mãe dela. E se a mãe dela fizesse alguma coisa meio no desespero, ele falava, amor, é muito amor, Luísa. Então era lindo ver isso. Então eu tive a sorte de poder assistir isso, entendeu? E aí tive a coragem, falei, esse cara pode ser pai dos meus filhos, ele pode ser. Porque se alguma coisa acontecer, ele é um cara respeitoso, ele é um cara que não abandona os filhos, ele ama as filhas dele do primeiro casamento. E aí eu tive as minhas filhas, ainda consegui, né? Eu estava com 45 anos, quer dizer, um presente que eu recebi da vida, né? Um encontro com ele no momento que ainda dava para ter filho, né? Com tratamento, mas ainda dava. E tô aí, tem essas meninas que são os meus grandes amores. E eu fico pensando, sabe, Olivia, como é que alguém consegue não amar os próprios filhos? Acontece, né? Acontece com mãe, acontece com pai, mas eu sou tão alucinada
pelas minhas filhas. Eu tenho tanta pena do meu pai não ter Mas, sentido Beth, a importância, a grandeza desse amor. Na verdade, hoje em dia, tenho mágoas, ressentimentos, mas eu tenho muito mais pena, sabe? De pensar, poxa, coitado, ele não conseguiu uhum, sentir, ele ele que perdeu na vida perdeu. a Uhum, possibilidade desse amor da gente por ele, dele pela gente, né? Dessa troca tão maravilhosa que é você ter um filho, colocar ele no mundo e amar ele, uhum. é, enfim, sem nenhuma restrição de nada, Hum. incondicionalmente. É isso. Ah, que lindo. Nossa, fiquei emocionada. É isso, na verdade, né, assim, até que a gente tem que ter esse olhar muito, é difícil, né? Porque as pessoas fazem coisas que a gente tende a pensar, nossa, como é que essa pessoa está fazendo isso, está E deixando sabe o isso, que é lindo, está dizendo Olivia? Mais isso, uma e coisa. muitas vezes, Nós todos, eu, a Rosane, o fala. Elias e a Clarice, somos pais maravilhosos, apaixonados pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Quem já tem neto, eu tenho das minhas enteadas, eu ainda não tenho neto. É lindo. O meu irmão, por exemplo, que o meu pai deixava esperando em casa e não ia buscar, dizia que e fugia dele. Ele tocava a campainha na casa do meu pai, em Copacabana, e ele mandava dizer: não tô, não tô. Pro único filho homem que ele tinha. Isso afetou meu irmão. Assim, eu tenho uma memória de ver a dor do meu irmão. Eu tenho essa memória, isso me doía profundamente. E o Elias, esse meu irmão, é um pai Uhum, espetacular. Ele é um pai emocionante, entendeu? É uhum, lindo ver isso, né? É lindo. uhum. Que bom, né? Histórias de Uhum. superação, a que É, custo, cada um sabe né, o custo, o preço que pagou, né? é. Assim, e que paga até hoje, né? Assim, certamente não Não, deve ter sido barato, continua né? cara. Essa fatura, né? Continua cara, com certeza. Se ele vier aqui conversar com a E gente, outro ele vai olhar, contar a com outro história dele olhar. também, É. como você está contando a sua, né? Então, assim, o que eu acho que o recado que a gente precisa dar, deixar, como você já trouxe bastante, né, aqui, é, é isso, né? É conscientizar os pais, mães, enfim, seja qual for a configuração familiar de cada um, mas que estejam vivendo esse momento, né, um momento de conflito, um momento de transição, né, que se mantenham no lugar de adultos da relação, né, que busquem apoio adequado, né, que não retirem, não convoquem, não incluam o seu filho, a sua filha na confusão, no olho do furacão, né, Não deixem usem os eles serem filhos como crianças, não os armas, como envolvam, não moeda de usem. troca, como garoto de recado. Não façam isso com seus filhos. Pelo amor de Deus. E mesmo que não façam isso, a própria dinâmica de briga entre os adultos, a própria dinâmica, pensa, né, avaliem, porque é muito angustiante para os filhos saber que os pais estão brigando, né, estão se desentendendo, porque, né, os pais são os pilares dos filhos. Então, ainda que os pais não estejam usando os filhos como munição, como arma, enfim, cabo de guerra, ainda que eles estejam preservando os filhos, mas que toda e qualquer situação, como uma autorização de viagem, discussão de pensão alimentícia, qualquer coisa, vai mudar de escola, aí tem que ir para o advogado, tem que ir para o juiz, e não conseguem sentar e buscar um consenso e conversar, porque se infantilizam na frente do outro, na hora do desentendimento, assim, é realmente, né, busquem apoio adequado, existe todo um caminho, existe toda uma série, né, de profissionais hoje capacitados para dar esse amparo, para dar esse apoio. Hoje a guarda compartilhada, a responsabilidade compartilhada pelos cuidados com os filhos é regra e existem equipes multidisciplinares aí dispostas a ajudar nesse contato, nesse diálogo, que eu sei que é difícil, mas busquem apoio para preservar os filhos,
mantenham alguma capacidade de diálogo, enfim, porque a simples ausência, a simples briga, disputa judicial, muitas vezes é extremamente angustiante para esses filhos, né? E é disso que a gente quer preservar, a gente quer que eles possam se dedicar aos temas da infância, né? Aos temas da adolescência, desse mundo que já é complexo o suficiente e cheio de desafios suficientes para as crianças e para os adolescentes poderem se desenvolver em paz. Isso. É isso, esse é o É apelo que a isso, gente é está isso. trazendo, Protejam né, os Beth? seus filhos, protejam os seus amores, protejam essas criaturinhas que vieram ao mundo através de você, né? Você dá vida para essas, né? Você traz essas crianças para o mundo, você dá, né? Você dá luz, né? Essas crianças e depois você não protege, não cuida, não ama, e não pode fazer isso, não. Assim como não pode, eu como protetora também Exato. de animais, não abandonem os seus bichinhos também. Antes de ser mãe, eu fui mãe É, de cachorro. Minhas amigas falavam, ai, quando você casar, como é que você vai fazer com esses cachorros? Aí depois eu fiquei grávida de gêmeos. Eu até saiu uma foto minha no Globo, eu gravidona com as minhas galguinhas. Eu tinha na época galguinhas, agora eu só tenho vira-lata. Mas falando, não me façam essa pergunta cretina. O que eu vou fazer agora com os meus cachorros? Isso não existe. Amor só soma. São minhas filhas de rabinho e claro. as outras sem rabinho que estão vindo. Às vezes eu até brinco com as minhas filhas. Ô, filha, tão linda, mas feia sem rabinho. E é isso, né? É. É de A outra família é espécie. multiespécie. É. Afeto não é privilégio. Afeto não é Não, privilégio não da mesmo. espécie Então, humana. assim, se você vai ter filho, se você tem filhos, não abandone os seus bichinhos também. E é isso, né? Eu tenho essa conexão com os animais muito forte. Beth, Eu, desde muito menininha, quando eu via na estrada, passeando, às vezes no carro, eu ficava chorando escondidinha, vendo os bichinhos na estrada. Eu acho que ali eu estava me vendo também, sabe? O abandono desamparo, e aí é aquilo que eu já desamparada. falei aqui mais cedo, não sei quem entrou agora, que de uma certa forma eu vou me curando, me tratando, ajudando esses bichinhos abandonados. Enfim. É Esses uma forma também seres. de Esses cura, né? seres. E de cura dessa menininha aí que se sentiu tão abandonada, né, na infância. Beth, para a gente fechar, porque passou muito rápido, Ah, né? E a gente tem 3 minutos para fechar. Eu um vou te minuto. pedir uma última coisa, que é o seguinte: se você pudesse mandar um bilhetinho, eu tinha poesia para fechar, recado para dar, não vai dar tempo. Eu queria te pedir uma coisa assim: se você pudesse pegar um papelzinho, um bilhetinho e mandar para Beth Ah, meu pequenininha de Deus. 3 anos, Como é o que que você difícil, diria para ela, né? Beth? Como é Que difícil. recado, Eu diria assim, que Beth, recado você mandaria para ela hoje? Assim, se você pudesse sussurrar lá no ouvidinho dela, assim, para Betinha, lá pequenininha, que ia ter enfrentar tudo isso, que recado você daria para ela? eu acho que eu diria, Beth, eu te amo muito. Vai dar tudo certo. Eu te amo. Você é muito amada. Vem comigo, vamos lá. Ser forte, você vai conseguir. Acho que eu diria isso. Obrigada, Beth. Obrigada pela tua generosidade. Obrigada por estar junto Obrigada a comigo, você. Obrigada, Olivia, Olivia, com por a esse trabalho lindo que gente. você faz. Obrigada por ter. Ó quem veio, ó quem chegou aqui, olha quem chegou aqui agora. Ó quem chegou aqui agora, que eu adotei lá na É sua isso aí, quartinho, ó. na São sua muitas casa, viu? conexões, né, Olivia? Ó, Muito, muitas muito, muito. conexões. Obrigada por isso, tudo que vocês Então, fazem. muito obrigada quem está aqui com a gente. Obrigada por se juntar ao movimento do divórcio com respeito, ajudar a ampliar nossa voz, Isso nosso eu movimento, preciso tá? disso, na Muito verdade. Eu obrigada, Beth. preciso fazer isso, né? É uma necessidade, né? Eu preciso ajudar para que outras meninas, meninos e crianças cresçam com menos dor, né? Por causa, né, causada pelos próprios pais, né? E a gente tem que falar disso muito. Isso é uma cura para mim também, Olivia. Eu agradeço. Sim.
É nós. Somos Isso. nós. Eu sou porque nós Somos somos, nós. não é? Um beijo, pessoal. Um Obrigada aí. beijo. Obrigada Obrigada, por todo gente. mundo. Obrigada a todo Beijo. mundo. Boa noite. Boa Isso aí. semana do Divórcio Divórcio com com Respeito pra respeito. gente. Beijo. Até. Tchau, Tchau, Beth. Olivia. Beth Foi Goffman, maravilhosa. maravilhosa. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Beijo. Tchau.